Bom, está resumido, né? A história tem ficado tão espetacular que acho que eu vou vendê-lo. Acho que eu vi. Então, acho que é bacana pegar dois pontos que podem ajudar a entender o processo criativo. Então, são dois divisores de água. Sem dúvida, o meu acidente de carro, em 97, e o outro é a cidade onde eu nasci. Os dois elementos que ajudam a estruturar um processo de constante amadurecimento. Bom, em relação ao meu acidente, eu tenho uma deficiência na perna esquerda, e com isso eu começo a trabalhar com pessoas com deficiência. E a segunda questão, isso se dá numa cidade do interior, que é Macaé. Cidade essa que é a única no mundo, a gente diz que vai ser a única no mundo, parece que vai ser uma coisa assim espetacular, né? E depende da forma que é usada. É a única cidade do mundo que tem mais de 80% da produção total de petróleo do seu país. Bom, e ao mesmo tempo, então, esses dois elementos eles vão ajudar a criar uma significação sobre o meu trabalho e sobre a trajetória que se inicia. Nesse momento, então, eu começo a trabalhar numa instituição que desenvolve um projeto de cidadania com pessoas com deficiência. Me incluo nesse processo como uma pessoa que também está tentando entender esse novo corpo, a partir do acidente, e me junto a esse lugar de ensaio e erro mesmo. Né? O primeiro trabalho não havia nenhuma referência sobre aquilo, pensando isso há quase 20 anos atrás, internet, nada disso, né? Literatura muito pequena sobre o assunto, então era se lançar. Nesse mesmo lugar, que é essa instituição, eu percebo que o que está começando ali poderia ser um projeto maior, porque anteriormente ao acidente eu já tinha uma relação com o que naquela época a gente chamava de dança de rua. E essa relação era muito forte, sobretudo em tentar promover essa forma, né, de movimento, de manifestação nas escolas públicas. E era muito interessante, porque o projeto chamava-se Dança de Rua nas Escolas. E o que era Dança de Rua nas Escolas? Era eu, mais duas pessoas, onde entrávamos na sala de aula para vender o ingresso a R$1 e perguntava quem sabia o que era dança de rua. Ninguém sabia o que era dança de rua, então vocês têm que comprar um ingresso para ver. Né? Então fazíamos as apresentações e logo em seguida eu já comandava ali uma experiência que a gente chamava de aulão, que era com os professores e os alunos por parte das escolas. Bom, isso um pouco antes do acidente. Mas esse elemento, a gente começa a perceber que há ali um espaço muito bacana para um processo pedagógico. Existia uma garotada a fim de aprender isso que a gente estava fazendo. Que a gente fazia muito mal, mas mesmo assim tinha gente querendo aprender. E nesse lugar, quando vem o acidente e em seguida a minha recuperação, e essa entrada minha nessa instituição, eu faço um acordo com o presidente de, além daquela aula que eu estava direcionada mais para pessoas com deficiência, seria montada uma escola de dança de rua. E que eu achava que isso seria interessante, pois aproximaria os jovens desse contato das pessoas com deficiência, que até então era muito monstruoso. Uma cadeira de roda na rua, era um negócio monstruoso. Então as pessoas estavam muito intocadas. Eu achava que isso tinha que mudar. Então, eu organizo um projeto que de apresentação. Eu volto a fazer essas apresentações nas escolas, já na fase pós-acidente, e coloco urnas nas escolas. E a urna era quem quer aprender dança de rua.
escrevia seu nome e ali as pessoas seriam sorteadas para ganhar bolsas para entrar na escola. Aí, para nossa surpresa, as urnas tinham, sei lá, 700, 800 papéis em cada escola. Se a gente fez uma dimensão de 10 escolas, você tinha 8.000 interessados. É claro, em algumas urnas tinham pessoas as mesmas. Já existia máquina fotocopiadora. Elas escreviam elas mesmo papéis mais de 200 vezes. Então essa estatística já começa a mudar. E nos sorteios, 5 pessoas, 6 pessoas, eu mesmo fazia uma aula direta. Você não foi sorteado, vem aprender. Bom, aquilo que a gente entendia que seria um processo, de certa forma, mercadológico, vai tudo por água abaixo. Porque, na verdade, ninguém pode pagar. A maioria da molecada não pode pagar. Então, se poderia ser uma renda para ajudar as despesas da instituição, também começa a ser detonado. Então, o que a gente tem? De 100% dos alunos, mais de 80% bolsistas. Ou seja, essa escola não vai viver, claro, né? Então, a gente tem que arrumar outras formas. E essa forma passa a ser comunitária, né? Ou seja, é uma galera que está ali, começa a desenvolver um projeto que, na verdade, se confunde com o seu próprio projeto de vida, justo porque a cidade não tem políticas públicas para a juventude. Então, isso se confunde com uma política pública, onde ela não parte necessariamente de uma relação com o Estado, porque o Estado é absolutamente omisso, não parte com a iniciativa privada, porque a iniciativa privada é absolutamente omissa. E eu me confundo também nessa experiência entre o educador, a possibilidade de estar fazendo algo que também está no meio entre o terapêutico e o artístico, e entre o educacional e o social, enfim, uma confusão desgraçada, né? Junto a isso, você se confunde mais porque você, mesmo ainda não sendo pai, é passado para você o papel de pai desse menino. Por quê? Porque eles passam a ficar muito mais tempo nessa instituição, não porque ela tem um modelo de instituição total, de controle, pelo contrário, mas porque eles gostam mais dali do que das suas escolas tradicionais e das suas casas. Então, nesse momento, esses meninos têm 10, 11, 12 anos de idade, o que era para ser uma experiência apenas de fazer uma aula, eles passavam, ficavam vendo vídeos e treinando ali 7, 8 horas por dia. Ora, isso começa a criar um burburinho na cidade, né? O que meu filho está fazendo? Isso é coisa de... Bom, isso eu vou falar exatamente o vocabulário, né? Isso é coisa de viado, isso é coisa de bandido, isso é coisa de preto, né? Estamos falando de uma cidade absolutamente conservadora. O que é isso? Que ano foi isso? Isso foi em 99, já em 99. O que é isso? Mas aí, para complicar mais a história, não só esses jovens que vêm da escola pública, mas como jovens de qualquer classe, começam a se relacionar com esse movimento, começam a querer participar. E aí o burburinho aumenta. Agora, então, meu filho anda de touca na cabeça, o filho quer botar a cabeça no chão, a menina também quer fazer a dança que era de homem, né? Então, assim, esse lugar começa a ser um lugar de trânsito, um lugar de conflito. Particularmente, eu começo a achar que é muito interessante. Naquele momento eu já achava muito interessante. Esse lugar começa a ser ressignificado por instantes. Que, como é da minha personalidade, sou absolutamente inquieto e revisito o meu trabalho a toda hora. Eu começo a fazer críticas duras do meu trabalho, como se eu fosse quase um alter ego, né? Me coloco em outro lugar e dou muita porrada em mim mesmo, absolutamente. E a primeira que eu dou é dizendo que o meu trabalho ele pode começar a ser confundido com o trabalho assistencialista, porque eu não queria isso, o meu lugar era outro. E que era o momento dos pais tomar o seu lugar de pais. Eu não queria adotar esses filhos. Eu queria que eles tivessem aquele lugar ali como um lugar de formação e não um lugar de depósito. A mesma coisa eu faço com os pais, alunos com deficiência. O que eu espero é que eles sejam protagonistas e não que eles trabalhem no modelo de inclusão social. E aí eu já começo a escrever. Eu começo já a publicar
Eu acho que o principal mal da sociedade brasileira é a inclusão social. E isso começa a reverberar em vários lugares. Começa a pegar essa experiência, fazer ela reverberar aqui em Macaé, no Rio, e isso chega para fora do Brasil. Através das publicações, através dos ensaios, através das filmagens do que eu começo a propor para essa garotada. Então, você fazer isso numa cidade onde você não tem patrocínio, onde você não tem apoio da família, num lugar onde o hip hop ainda está na marginalidade, com pessoas com deficiência, sem dinheiro, é absolutamente utópico. Na verdade, quase atópico. Mas eu vou preferir dizer que é utópico, porque se concretizou. E claro, a referência é: vocês são de Macaé, vocês têm apoio da Petrobras? Não. Vocês conseguem conversar com a Petrobras? Não. Você leva o nome da cidade do Brasil todo, mas a gente vai parar de levar o nome da cidade. Eu vou tirar o nome da cidade na logo do grupo. Eu não quero ser de lugar nenhum. Então, em primeiro lugar, recusa ao território. Eu não sou de lugar nenhum. Eu vou lá na lugar nenhum. Mas eu tenho um eixo. Eu não perco o meu eixo. O meu eixo é o trabalho que é desenvolvido diariamente com esses jovens e com esse trabalho de formação para onde isso pode chegar. Ora, não vai dar tempo. Se não me cortar, né? Você pode cortar a hora que você quiser. Bom, o que eu tenho do meu lado? Do meu lado eu tenho o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é longe pra caramba, mas não é longe na quilometragem, que são só 180. É longe na significação. O Brasil é longe para a Europa como o Rio é para Macaé. A mesma distância é talvez um pouquinho mais. É impossível que alguém na cidade de Macaé está produzindo um trabalho de linguagem. Isso é impossível para as pessoas de Macaé. Isso é impossível para as pessoas do Rio. Mas esse tiro sai pela culatra. E nós conseguimos, então, trazer de um projeto que é absolutamente, como eu digo, utópico, algo que se confunde com família, com paixão, com obra. E se você me perguntar se eu faria de novo, eu digo que não. Eu não faria de novo. Esse projeto, ele consome a minha vida inteira, a minha juventude inteira. É um projeto que se passa em 2 lugares. Um dentro da sala, 3 lugares. O outro com um livro na mão e o outro na rua, no espaço urbano, onde a gente entende que esse pode ser um lugar, sim, de provocação direta àquele atraso daquela sociedade, que, de certa forma, a afronta que a gente tem da cidade do Rio de Janeiro, nossa capital. Essa afronta se materializa em 2007, eu vou dar saltos, claro, não vai terminar. Em 2007, uma dessas companhias, enfim, desse lugar então surgem 2 companhias. A Companhia Membros, que não existe mais, e a Companhia DI, que também não existe mais. As duas, eu encerrei o trabalho dela no ano passado. A Companhia Membros justamente parte desse eixo da violência, porque a violência era a violência que a gente recebia dessa cidade, que naquele momento era considerada uma das maiores cidades, uma dos maiores índices de violência do país, uma proporção de 100 mil habitantes. Esse é o lugar exatamente aí, ele atravessa esse lugar quando esses jovens estão em formação. A violência que a gente recebe de não ter diálogo e a violência na cidade. O outro eixo é o eixo da inclusão social, diretamente ligada às pessoas com deficiência, o que eu vou problematizar. Bem, em 2007, a Companhia Membros, ela por história de pessoas que trabalham com essa questão estatística, era a companhia que mais tinha se apresentado no exterior. E aí, o festival, o Mob Berlim, o Wagner entra em contato comigo e diz que eles queriam a Companhia Membros naquele ano, isso é 2006. Em 2007 ela tem esse tempo de
E ele me liga e fala: Paulo, olha só, a questão é a seguinte, meu último lugar a visitar é Macaé. Só que eu estou com um problema sério. Estou no Rio de Janeiro, sei que vocês estão fora, eu só tenho um dia para ir aí. E quando ele chega em Macaé, inclusive ele abre o Festival 2007 com esse discurso, ele é quase que proibido de pessoas que queriam que ele visse os trabalhos no Rio de Janeiro e que ele já tinha visto que ele queria ver. Dizem para ele não ir para Macaé, porque Macaé não tem nada para isso. Porque a dança só devia estar no Rio de Janeiro, não no interior. Então ele leva isso como uma questão pessoal, ele leva membros e abre o Festival Moderno com essa distância entre o Rio de Janeiro e Macaé. Distância essa que eu percebi logo, somente na década de 90, onde está falando como se fala de corpo brasileiro, né? Que identidade é essa? E uma coisa que eu não entendi absolutamente nada de dança, eu acho que não entendo nada, né? Eu vim assistir espetáculo no Rio e depois eu tenho mania de não ler o programa e ler no final. E depois eu lia que era companhia brasileira, então eu via claramente que era uma companhia norueguesa. Né? Assim, era uma companhia norueguesa, aquilo que eu via ali, né? Que era uma importação assim, sem eixo mesmo, dos coreógrafos mais presentes naquele momento no Rio, da influência europeia no seu trabalho. Percebendo isso, já que Macaé então era subdesenvolvida em relação ao Rio, e eu, como na minha aspiração a cientista social, naquele momento eu fiz uma análise. E a análise foi a seguinte: os países subdesenvolvidos, para sair do subdesenvolvimento, se eles tiverem suas instituições internas fracas, se abrirem ao mercado, eles vão sofrer um processo de exploração absurdo. A única forma que tem deles se abrir ao mercado é que as suas instituições internas sejam fortes. Então eu me fechei. Por quê? Porque se aquela galera que eu estava trabalhando, que nunca tinha feito dança, começasse a ter essa referência europeia, que já nem é a carioca, um pouco aberto, como é que vai ser isso? Então eu vou fazer o contrário. Eu quero ver que esse lugar da não referência, para onde é que a gente vai com isso? Então não era mais produzir um corpo para chegar a uma dança, e sim tentar encontrar uma dança para chegar no corpo. Era o caminho inverso. Não era o processo de inclusão, era o processo de protagonismo. Então não era um lugar de igualdade no sentido estrito senso, né? Lato senso, estrito senso. Era perceber como é que isso pode dialogar, assim. Ou seja, se eu tenho uma pessoa com deficiência, para onde que isso me leva? Isso me leva no eixo social, isso me leva diretamente para um lugar de muita pena, muita dó. E se o palco é um lugar de visibilidade, se reproduzir isso no palco, isso é problemático. Se eu pego esses meninos, então, trabalho com esses meninos que vêm da periferia, que trazem uma marca neles, e reproduzo a ideia de que, por exemplo, é bom eles estarem fazendo dança, não estariam na rua, para mim vou reproduzir, acho que eu não posso. E aí eu chego na rua. Eu não acho que os meninos têm que sair da rua, mas acho que eles têm que reinventar a rua para esse menino. Não sair na rua no sentido arbitrário. Então, todo trabalho começa a criar uma ressignificação nesse espaço. Em vez de trabalharmos em horários tradicionais, começamos a trabalhar em horários, por exemplo, inclusive que o balé não estava absolutamente esgotado.
não queria saber como é que era esse corpo em pé. Eu queria saber como é esse corpo quando ele cai. E aí vem o trabalho, por exemplo, que a gente depois desenvolvido das técnicas de quedas. E só depois a gente vai saber que o Senna 11 está fazendo a mesma coisa, só que é com linhas diferentes. Quando ele vai falar assim, como a gente está fazendo isso em Macaé, a gente está fazendo um programa novo, os dois estão fora do eixo. Aí, na época lá, tinha um projeto chamado Fora do Eixo, em São Paulo, no SESC. Aí vai o Senna 11 e o acampamento. Enfim, todos esses trânsitos eles começam a acontecer dessa forma. Na verdade, Macaé passa a ser um lugar de produção, mas um lugar muito de quintal. A gente sai dali para outro lugar, porque na nossa cidade a gente não consegue fazer nada. Bom, aí histórias. Esse trabalho começa a ter uma repercussão muito forte pela temática e aí, para não sofrer nenhum tipo de gaveta, para ter dificuldade de ficar num lugar só, o que você faz? Hip-hop, faz essa figura, esse contemporâneo. E aí eu me falo assim, faço dança política. Começo a tentar entender o que eu estou fazendo. Eu continuo tentando entender até hoje. Desses lugares todos, eu acho que nesse momento, sobretudo, tem maior significação para mim é o trabalho então que é feito diretamente no espaço urbano. Adoro o palco, acho muito bacana, mas o espaço urbano tem uma coisa diferente comigo, que na André, sempre que eu estou achando o espaço urbano, é isso que tem. E aí eu fiquei pensando, talvez, trazer como algumas das contribuições para já deixar a André ouvir. Que lugar é esse, né? Que lugar é esse? Que visualidade é esse que ele produz? Como é que o corpo se relaciona com essa arquitetura? Como é que é essa aproximação? Como é que é esse contato com o solo? Que preparação é essa que é feita? Que lugar é esse de observação? Que lugar é esse de democratização do acesso dessa visualidade? Enfim, uma série de questões começam a surgir. Nesse momento eu me encontro num processo muito bacana, que é uma tetralogia chamada Cidade, onde eu estou na terceira parte. Ontem terminou a quinta audição, são 6 audições, são 6 cidades do estado do Rio. Os intérpretes são selecionados para trabalhar na sua cidade durante 3 meses e depois eles se encontram numa residência no Rio. São 3 intérpretes, ao total em 6 cidades. E ao final devolve-se esse processo passando nas cidades, apresentando o resultado e formando núcleos de produção e outros de intervenção urbana, onde essas pessoas que foram selecionadas passam a ser meio que fomentadores desse processo nas cidades. Está sendo muito bacana, assim, o interesse das pessoas é muito particular, muito bacana. O nome desse trabalho chama-se, inspirado numa frase de Tolstói, que diz que, eu gosto muito de plástico, começar, se quer ser universal, começa por pintar a sua aldeia. No trabalho, se quer ser universal, começa por dançar a sua aldeia. Então, é um pouco isso que eu estou fazendo agora, nesse momento, na criação desse novo trabalho. Eu vou mostrar um pouco, dá tempo ainda? Vou mostrar um pouquinho desse processo anterior, que é o processo da Membros, na cidade. Uma obra que chama-se Meio Fio. Essa obra rodou muito, foram mais de 400